O pobre de espírito tem dó de quem está pior e deseja o mal de quem está melhor do que ele. André Aquino, usando essa frase maravilhosa para introduzir o nosso assunto de hoje, que é a inveja. A gente vai conversar então sobre esse sentimento do ponto de vista psicológico, porque eu sei que dependendo da religião, dependendo da filosofia, enfim, a gente pode ter outras explicações e outras formas de enxergar a inveja. Mas aqui a gente vai falar no sentido do sentimento inveja e trazer alguns aspectos a respeito da inveja pela luz da psicologia. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre conexões saudáveis, sobre relacionamentos e sobre como se comunicar de uma forma mais efetiva e afetiva também. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a inveja, um sentimento que ninguém escapa de sentir, mas que socialmente ele não tem uma boa reputação não. As pessoas elas acabam julgando e se condenando por sentirem inveja muito em função das crenças e dos preceitos religiosos que condenam esse sentimento e até por algumas definições de inveja que elas podem ficar aí permeadas pelas crenças religiosas também, filosóficas e de algumas construções sociais que a gente vai ter sobre a inveja. Então tem pessoas que acreditam que a inveja é não querer que o outro tenha aquilo, então algo como se fosse uma maldade ali. Outras vezes a pessoa pode imaginar que a inveja é a cobiça, é desejar o que o outro tem. Aí tem pessoas que falam que a inveja é como a gente sentir assim, querer também aquilo que o outro tem, né? E tem ainda pessoas que suavizam um pouco mais essa conversa e falam da inveja branca, que é eu quero que tu tenha, mas eu fico muito feliz que tu tenha. E tudo isso vai enriquecer a nossa cabeça sobre o que é a inveja em si e como a gente vai se sentir quando a gente estiver diante dessa experiência de invejar algo do outro. Mas preciso te dizer aqui que é natural a gente sentir inveja, ainda muito mais no momento em que as redes sociais são tão fortes assim, então a gente tem muito da vida do outro, de uma idealização também, que a gente às vezes não tá vendo a vida do outro real ali, mas a gente tá vendo uma idealização, uma romantização. Pode ser influenciada pela própria pessoa, pode ser influenciada pela nossa mente ali, projetando coisas e vendo, né, coisas mais bonitas da vida do outro do que de fato são, ou porque a gente não tem a dimensão mesmo de enxergar a vida real da pessoa, né? Então é fácil que a gente inveje. E claro que a gente vai se sentir mal, que a gente vai se sentir culpado diante da inveja, se a gente tem a ideia ali de que é errado sentir inveja, de que a gente está sendo uma má pessoa, de que a gente não está sendo um espírito elevado no sentido de evolução, né? No sentido de bondade, maldade, enfim. Mas é um sentimento muito humano, então a gente vai invejar mesmo. E quem não inveja é porque não está, às vezes, se permitindo, não está entrando em contato com esse sentimento, ou porque não tem noção, não está enxergando ali o seu próprio sentimento, mas é um sentimento muito comum e natural da gente sentir. Pais podem sentir inveja dos filhos, filhos podem sentir inveja dos pais, pessoas que se amam podem sentir inveja uma das outras. O grande problema disso é como a pessoa vai lidar e que comportamentos ela vai ter diante da inveja que ela sente. Por exemplo, um pai sentir inveja do filho e depois lidar com esse sentimento e transformar ele em admiração ou ser uma inveja pontual ali, não tem problema nenhum. Agora, um pai que sente inveja do filho, por exemplo, assim, a mãe tem inveja da filha porque a filha é bonita, porque ela tem um cabelo legal, porque ela é magra ou porque ela tem o corpo que a mãe gostaria de ter. A mãe começar daqui a pouco boicotar a filha, ou ser crítica demais, ou competir. Aí sim a gente está falando de uma conduta patológica, mas o sentimento em si, ele não tem um mal, porque nós somos muito ricos em sentimentos, a gente é muito complexo no que a gente pode sentir, na quantidade e na forma que a gente pode sentir. E claro, sempre muito influenciado pelo que a gente acredita, né, com relação aos nossos sentimentos, porque se eu acredito que é mal sentir inveja, eu vou botar para baixo do tapete ou eu vou me punir, eu vou me torturar. E aí o que acontece com os nossos sentimentos quando a gente quer tirar algum ou quando a gente fica ali muito preocupada de ter um sentimento ou se torturando por ter um sentimento?
a gente amplifica ele, a gente aumenta. Então, se eu me torturo, me culpo por ter inveja de tal pessoa, eu vou cada vez mais entrar na inveja, mais entrar na culpa, na preocupação, e aí eu tô fazendo aquilo uma coisa gigante na minha cabeça, quando é algo ali muito pontual, muito poderia ser algo mais naturalizado, né? Tá bom, eu tenho inveja ali, daí já esqueceu, já pensou numa outra coisa, já se conectou com outras sensações, outros sentimentos. Além de tudo isso, tem a inveja, aquela no sentido de quase que uma paranoia, assim. Então, estão me invejando, as pessoas têm inveja de mim, ai, minha roupa é invejável, eu sou alguém invejável, né? Até tem um dos critérios do transtorno de personalidade narcisista, a pessoa acreditar que ela é alguém invejável. Então a pessoa ela fica muito preocupada, ai, não vou aparecer com esse celular porque vão me invejar. Ou mesmo uma paranoia assim no sentido de perseguição, né, que não tô aqui falando no nível religioso, porque tem pessoas que acreditam nisso, né, que se colocar uma foto na rede social lá, muito feliz no relacionamento, vai receber uma energia negativa e as pessoas vão invejar e aquilo ali vai ser muito ruim. Isso é num aspecto já religioso e de crenças religiosas da pessoa, mas também tem isso na inveja, né? A pessoa me inveja, como que eu lido com isso? Ou mesmo eu sei que a pessoa tem o sentimento de inveja pra mim, porque ela já me falou, eu já deduzi por alguma coisa, eu já interpretei aquilo ali como sendo uma inveja mesmo, e aí como que eu lido, como que eu faço, né, pra não prejudicar a minha vida. Tudo isso, né, tem uma riqueza e muitas mais reflexões que a gente poderia fazer, mas eu pedi ajuda lá no Instagram para poder criar esse vídeo junto com o pessoal que tá lá comigo. Então, se tu não me acompanha lá no Insta, fica o convite para que tu possa me acompanhar lá. Tem um conteúdo diário, então seja de story, de feed, caixinha de pergunta, e aí abrir essa caixinha de pergunta para pedir para as pessoas uma ajuda aqui para entender o que elas tinham de dúvida com relação à inveja. Então, daqui para frente nesse vídeo eu vou responder algumas das dúvidas delas com relação à inveja, curiosidades, enfim. Primeiro aqui, como não sentir inveja por alguém estar realizando as coisas antes de mim? Essa aqui a gente resolve tirando a comparação. Às vezes não é nem inveja só, às vezes é um sentimento de comparação também. Então aqui a gente tira hierarquizando as pessoas e as coisas. A gente tem socialmente, vou até deixar um vídeo aqui do canal, que é o vídeo sobre comparação. A comparação social faz muito isso, a gente tem uma tendência a hierarquizar. Então fulana tá melhor do que eu, ciclana tá pior. Aí quando o ciclano tá pior, eu me sinto melhor comigo mesma. Agora se tem a pessoa que eu considero que tá melhor, eu já fico infeliz, já fico chateada, já não quero que a pessoa tenha, ou já fico com inveja, ou já me sinto mal por aquilo ali. Então, para a gente cortar o mal pela raiz, a gente tira essa competição da nossa cabeça. Todas as vezes que tu te pegar colocando as pessoas em níveis, elimina. Não tem nível nenhum, não é competição de nada, não é corrida para nada. Quem disse que a pessoa está conseguindo antes, que é algo melhor, às vezes conseguir antes pode ser pior, ou não interessa se é melhor ou pior, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, cada um tem a sua sequência de coisas. Quem disse que a pessoa está conseguindo antes, que ela vai ser mais feliz? Talvez a pessoa está conseguindo antes e vai ter um troço ali pela frente, né? Mas, enfim, a gente tira a comparação de jogo, a gente tende a se comparar menos e com isso a gente sente menos esse desconforto da inveja, da comparação social, da inferioridade diante de quem a gente se compara. E nessa lógica é importante a gente parar de se comparar com pessoas que estão menos para que a gente se sinta melhor. Aqui tem os comentários, tem a fofoquinha, né? Eu me comparo com quem eu acho que tá pior e aí eu me sinto melhor. Isso aqui também a gente tem que dar uma podada, dar uma limitada, porque aí alimenta a comparação do outro jeito, né? Eu me comparo com quem tá pior e me sinto melhor, aí quando eu vejo alguém que tá melhor, eu me sinto pior, e aí a gente segue, né, numa coisa de comparação, claro que naturalizando também. A gente vai se comparar, eventualmente isso não pode ter uma proporção muito grande. Uma pergunta bem inteligente aqui: por que é uma emoção reprovável socialmente e difícil de ser reconhecida? Eu acredito que ela seja difícil de ser reconhecida e reprovada socialmente muito pelos preceitos religiosos, pela questão da inveja ser um pecado, então já tem toda essa
história, né, e pessoas que vivem a religião assim mais fortemente, elas realmente vão condenar o pecado, é algo condenável. Então, quando a gente condena, a gente elimina, não existe a possibilidade de cogitar. Isso emocionalmente é um dano, porque aí faz com que a gente não olhe para a emoção em si, né? A gente já quer ali podar, só que é importante a gente poder olhar, porque às vezes o sentimento ele vai nos dar respostas de algumas coisas. Às vezes até a inveja que eu sinto, o desconforto que eu sinto diante de algo que eu tô vendo no outro, tá falando sobre um desejo meu, que eu não me permito enxergar de um jeito mais claro, mas quando eu vejo, não queria que fulana tivesse engravidado. Talvez eu queria engravidar? Será que é isso? Né? Então, quando eu me permito olhar os meus sentimentos com mais naturalidade e saúde mesmo, entendendo que não tem nenhum problema eu sentir o que eu sinto, sem uma condenação prévia, eu consigo entender sobre mim. Mas a religião, às vezes, ela tem essas regras muito rígidas que impede as pessoas, inclusive, de fazer essa análise, né? Eu vi a inveja, percebi que é inveja, eu já tenho que me confessar, eu já tenho que me limpar daquilo. Então, a religião, às vezes, ela faz essa barreira, né? E talvez por isso seja tão difícil de socialmente a gente validar que a gente sente inveja e que é um sentimento humano. É um sentimento genuíno, comum, ou é algo que a pessoa adquire ao longo da vida? É um sentimento comum, genuíno, todo mundo tem. É que nem chulé, é que nem bafo, todo mundo tem. A gente só lida para aquilo ali não ficar sendo o nosso lado maior. Porém, ao longo da vida, a gente pode potencializar comportamentos que se liguem à inveja, ou a gente pode naturalizar e fazer com que ela não seja tão relevante assim. Então, a gente pode até lembrar de pessoas que a gente conhece, que são pessoas que tudo elas ou pensam que estão sendo invejadas, ou tudo elas ficam invejando o outro. É a pessoa que alimenta muito isso. Então, ela coloca lenha na fogueira, e a fogueira ali é a inveja. Ou tem pessoas que parece que nunca sentem, não quer dizer que elas nunca sentem, só que elas não alimentam isso nelas, elas não vivem nessa coisa de competição, nessa coisa de comparação. O que faz uma pessoa pensar que temos inveja dela? Tenho a visão que ela pensa ser o centro de tudo. É uma visão muito acertada, né? Um dos motivos da pessoa se sentir invejada é muito isso. A pessoa está se colocando no centro. Por isso que eu falei para vocês que um dos critérios até do narcisismo é justamente isso. A pessoa está com um holofote nela, né? Só que o que é a gente invejar alguém? É a gente desejar aquilo, a gente querer também, né? No Divertidamente 2 tem a inveja lá, e a inveja ela move também a pessoa, né? Ela também faz esse movimento de motivação. Então, quando a pessoa estão me invejando, as pessoas querem ter o que eu tenho, ela tá se colocando num nível de superioridade, muitas vezes, ou de desconfiança, né? Vão roubar o que eu tenho, também tem esse sentimento ali junto, e ela se colocando muito no centro, porque assim, pode ser que me invejem, mas assim, quem sou eu na fila do pão, né? As pessoas às vezes me perguntam no Instagram: Ana, tu não tem medo de ser invejada, de compartilhar coisas no Instagram ou de falar sobre as coisas no Instagram? Eu genuinamente não tenho isso, porque eu fico pensando que a inveja, eu não tenho a crença, mas isso é muito pessoal, eu não tenho a crença de que a inveja do outro me atinge sem barreira nenhuma. Eu penso que a inveja do outro, não é uma coisa mágica que vai fazer um mal pra mim, mas eu também penso, quem sou eu na fila do pão para a pessoa me ter tanto no centro da vida dela? Então eu tiro um pouco da minha importância, o que ajuda a ter essa leveza, né? E outra coisa, a gente precisa pensar, né? Por exemplo, grandes famosos da internet, Cristiano Ronaldo, que a mulher dele agora fez a segunda temporada daquela série do reality show dela, Soy Georgina, expondo várias coisas da vida. Eles deixam de ter sucesso por isso? Será que eles são infelizes por isso? O quanto que expor e quanto que eles serem pessoas invejadas, porque o Cristiano Ronaldo, né, talvez é muito invejado pelos jogadores de futebol, ou muito admirado, a gente pode falar assim. Isso impediu ele de ter tudo que ele teve. Então a gente precisa ter essa visão maior. Às vezes a gente tem uma visão muito pequena, muito
causa e efeito, né? Me invejaram, então aconteceu algo de ruim. E de novo, não tô falando das coisas religiosas aqui, tô trazendo reflexões sobre a sensação e a experiência emocional. É normal invejar a liberdade do marido depois que viramos mãe? Olha, eu invejei muito. Eu invejei muito a liberdade do meu marido, ao mesmo tempo eu não queria essa liberdade, porque eu queria amamentar, porque eu quero ter um lugar de importância na vida do meu filho, dessa importância de mãe, assim, no sentido de eu amamento ele tem em mim o vínculo principal, o vínculo seguro dele nesse momento inicial, e depois a gente vai separar esse vínculo aí, vai dividir melhor as importâncias. Mas sim, eu acho que isso é naturalizar, isso é a saúde da gente falar com inveja, né? Poxa, eu tô com inveja disso aí, mas não é que eu não quero que tu tenha. E é importante que a gente saiba, eu não quero que ele saia, eu não quero que ele seja livre para ele ficar aqui no lado B de algo que eu tenho no lado A, de um benefício que ele não vai ter, né? Então, qual que é o comportamento que eu vou ter diante da inveja que eu sinto, diante do sentimento que eu tô tendo com relação àquela pessoa? Eu vou boicotar ele por causa disso? Ou eu vou falar naturalmente, eu vou usar isso como uma reflexão maior sobre a situação? Talvez a inveja que eu sinta dele diga, poxa, eu tô privada, eu tô cansada, eu quero ter mais liberdade. Talvez tá mostrando ali uma questão de casa, de divisão de tarefas ou não divisão de tarefa, divisão de responsabilidades. E com essa pergunta eu encerro o nosso vídeo de hoje, agradecendo todo mundo que mandou a sua pergunta lá no Insta e também tu que ficou aqui me fazendo companhia até o final desse vídeo. Se tu não for inscrito, aproveita para te inscrever, porque tem muita coisa boa vindo aí e também tem muito vídeo lá que possa talvez te interessar nas tuas questões aí psicológicas e de vida. Um beijão e até nosso próximo encontro!